Eu vi um homem glorioso, suspenso por um grande globo e nuvens ao seu redor. Nuvens ao seu redor. Sua cabeça levantada, olhos pro alto, as mãos erguidas pro céu. Seu rosto jovem, determinado, e um coração puro queimando de amor a Deus. Olhos e barba da cor do cabelo, e uma túnica beirando o pé. Um grande manto sobre os ombros que sustentaram a família de Nazaré. Cordão em volta da cintura, sandália, coroa. Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao programa Caminhos com São José. Programa que vai falar daquele santo que parece que é tão distante, mas tão perto de nós. E hoje, eu tenho uma visita ilustre para falar de um tema muito importante, que é nada mais, nada menos do que Patrícia Salles. Seja todos muito bem-vinda, como é que você tá? Boa tarde, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Muito feliz pelo convite. Um pouquinho nervosa. Mas eu sei que conforme a gente for conversando, vai fluindo, porque falar de Deus é muito bom, é muito especial. Com certeza. E me conte um pouco mais sobre você. Quem é a Patrícia além da profissão? Profissão que você atua? Me fale um pouco mais. Eu sou formada em contabilidade, sou contadora. Eu sou formada em enfermagem, embora não pareça, mas eu dei uns pulinhos por aí, então eu tenho curso de enfermagem, sou contadora, já trabalhei em várias áreas e em se tratando da religião, vamos falar um pouquinho. Eu sempre fui criada na religião católica e assim, desde muito pequena, eu sempre fui incentivada a isso. Tive lá até os meus 9 anos em Osasco, eu participava na Imaculada Conceição, ali no 18. Fui batizada no Espírito Santo, também ali no 18. Sério? E aí aos 9 anos eu fui para Barueri e lá eu participei da igreja lá, foi onde eu fiz a minha catequese, foi onde eu fiz o meu crisma. O meu crisma tem uma parte um pouquinho particular. Como assim? Porque eu tinha 9 anos quando eu fiz a minha primeira comunhão, de 9 para 10. E aí, com 10 anos, eu concluí para fazer a catequese, fiz a minha primeira comunhão. E na época, eu já entrei para a parte de fazer a formação para crisma. Até então só poderia ser com 12 anos. Sim. Mas eu falo que é tudo providência de Deus. Eu fiz a catequese e aí era para mim fazer por 2 anos, Só que com 1 ano que eu tinha feito a catequese, já ia ter uma turma que iria se formar. E aí o bispo falou que não podia se não tivesse 12 anos. E aí a catequista levou isso adiante com o padre, explicou a situação. E o bispo pegou e falou que tinha que fazer, então, um questionário comigo, assim como a gente faz lá, para poder fazer quando a gente vai se confessar, tudo. Além da confissão, o que ele passou para o pároco é que eu teria que fazer o seguinte: além disso, ele ia fazer várias perguntas relacionadas à religião e que se eu passasse em tudo, eu soubesse falar sobre todos os assuntos, ele me liberaria para fazer o crisma. E aí imagine, a gente já fica nervosa para fazer a confissão, imagine para fazer um questionário com o bispo. E assim foi feito. Mas eu falo que foi providência de Deus, por quê? Porque o meu pai faleceu quando eu estava com 12 anos. E eu acho que é tudo providência dele mesmo, porque eu acho que a intenção de Deus era justamente essa, que ele partisse, mas que eu conseguisse os sacramentos antes. Então, por isso que eu falo que é providência de Deus. Então, quando você se crismou, ele ainda era vivo. Eu consegui fazer o meu crisma, eu tenho fotos da época, é bem legal. E assim, é o que eu falo, Deus sempre agiu na minha vida desde criança, Eu participei, fiz o crisma. E aí depois, aos 18 anos, eu voltei para Osasco.
E aí, deixa eu retomar um pouquinho. Aí, fui para a paróquia Nossa Senhora Aparecida. Não, antes disso, eu fui para a paróquia da Vila dos Remédios. Mudei pro Piratininga, mas quando a gente mudou para cá, eu achei que era mais fácil, que a gente tinha vale transporte e ia direto para lá para os Remédios. Participei por um tempo. E aí, depois, eu tive um dia que a gente veio para Osasco, pro centro de Osasco. Você ia e aí, na volta, eu lembro que eu passei na São Patrício. E, assim, eu nunca tinha participado lá. Entrei, estava bem no comecinho. E aí, falaram que ia ter a missa à noite, né? Com o Padre Léo. Caraca, o Padre Léo Dolan. E aí eu fui para casa, voltei, aí a gente participou da missa. E aí, depois disso, eu comecei indo na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Fiquei indo por lá. E depois, eu falo que eu tive uma virada de chave. Que sempre a gente tem um momento na religião. Que assim, por mais que você seja da religião, mas Deus sempre faz um chamado. E eu falo que eu tive um chamado em uma missa de Sábado Santo. Com o Padre Rogério. Como assim? Conta mais aí dessa história, que eu não conheço essa, não. Eu lembro que nesse dia, assim, é uma coisa que não é muito bonito de se falar quando você é católico, mas eu lembro que eu fiz isso e assim, a gente tem que falar por todos os caminhos que a gente passou. Eu vim para Osasco e estava tendo uma feira de livro espírita. E eu sempre gostei muito de ler. Não até importava hoje. O assunto, mas eu sempre gostei muito de ler. E aí tinham me falado daquele livro Laços Eternos. E eu, curiosa, comprei esse livro, coloquei na bolsa. E, de novo, eu desci do ônibus em frente à igreja de São Patrício. E aí me falaram que ia ter essa missa. Eu voltei em casa correndo, voltei para a missa. Foi uma missa linda, linda, linda. Do começo ao fim, linda, né? Linda, linda. É uma missa demorada? Mas foi uma missa que me tocou demais. Eu nunca tinha participado, embora é o que eu falei. Desde pequena eu sempre participei da igreja, mas eu nunca tinha participado de uma missa do Sábado Santo. Foi a primeira vez. E aí, nesse dia, eu lembro como hoje, o Padre Rogério falando lá na frente, na hora que você tem que fazer todas as renúncias. Eu lembro que ele falou, e na hora que ele falou, eu fui dando aquele renuncio, mas do fundo do coração mesmo. E aí, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, eu catei o livro, do jeito que estava, embaladinho, do mesmo jeito, e levei para a lixeira no dia seguinte. Joguei o livro. E aí, ali eu falo que Deus me tocou. Porque foi a partir daí que eu comecei participando mais ativamente. Porque até então eu sempre fui da religião, mas eu nunca participei ajudando em alguma pastoral. Servindo de fato, exatamente. Eu participava, mas eu não atuava em nenhuma pastoral. E a partir daí eu comecei a fazer almoços comunitários. Eu participei de um almoço comunitário das crianças no Natal. Foi uma coisa que me tocou demais. Que legal. E assim, eu fiquei na parte de ajudar a ir buscar alimentos nas casas. Pegar as doações, e né? ali no Coproma, onde a gente mora, eu fui subindo escada, que são 5 lances de escada. 50 prédios pra subir e descer, 5 andares. E aí eu lembro também de uma situação que me marcou muito. Desculpa eu ficar falando tudo que me marcou, mas assim, o que marca a gente tem que falar. É um bate-papo, uma conversa. Eu fui fazer o pedido numa das portas e aí a criança atendeu. Aí a mulher veio, né? A mãe veio para falar comigo e eu falei que podia ser qualquer coisa de alimento que a gente estava arrecadando para fazer esse almoço. E aí ela falou que ela não tinha nada. E a criança, é o que eu falo, criança não mente, criança fala a verdade. Sincera até o fim. Não é à toa que Deus fala que vinde a mim as criancinhas, é justamente por isso. A criança lá do fundo falou, mãe, mas a gente fez compra. Você tá brincando. Aí a mãe falou, cala a boca, fechou a porta e eu fui embora. Eu tenho certeza que aquela criança deve até ter apanhado, porque assim, a mãe ficou muito transtornada pela ação, mas é o que eu falo, Deus age nas crianças, Deus age em qualquer pessoa. E ali a criança estava sendo verdadeira, que realmente tinha o alimento. Mas assim, abençoei a casa, como a gente sempre fala, você recebendo ou não, você tem que abençoar da mesma forma, isso é bíblico. Sim. E assim, foram coisas que foram acontecendo. Daí depois disso eu fui para a paróquia Nossa Senhora Aparecida para participar exatamente lá na matriz. Participei da pastoral do dízimo por mais de 10 anos. Participei da liturgia também, ainda na época que eram as 6 igrejas para a gente fazer as reuniões, e era uma época muito gostosa. Além disso, teve também, na época eles fizeram
o estudo, a Escola da Palavra. Nossa, É, aí você tá desenterrando muito, porque até eu participei pequenininho, assim, eu lembro que eu brigava com os pais, não, eu quero fazer também. Ganhou até um diploma sem ser válido, mas eles deram o diploma porque você ficou falando que queria, porque tinha participado. Tinha quantos anos? 9? 10? Acho que até 8? Acho que 8 anos. E aí foi uma época que me enriqueceu muito em conhecimento, para conhecer os livros da Bíblia, para você entender o que é o Pentateuco, o que é, quais são os livros sapienciais, um monte de coisa a gente aprendeu muito, desde Gênesis até Apocalipse. Eu falo que o Padre Cássio foi um padre que ajudou muito, ele explicava muito, ele sempre falou muito da família. Então, assim, São José, se a gente for fazer um paralelo do que o Padre Cássio falava de família e o que o São José representa para a igreja, eu falo que assim, é uma coisa muito forte, porque eu acho que a base de tudo para um ser humano é a família. Sim. E a Sagrada Família, nossa, desde pequena eu tenho isso muito comigo. Lá em casa era eu, minha mãe e meu pai. E eu, como criança, eu sempre tinha essa visão. Eu olhava para a imagem da Sagrada Família e eu imaginava isso, como nós sendo os três, assim como era a Sagrada Família. Eu sempre tive isso comigo. É uma coisa minha. Ainda mais que é filha única, né? Então, assim, eu lembro de uma coisa bem particular, uma coisa besta se a gente for parar para pensar, mas assim, eu lembro que minha mãe comprou uma vez uns copinhos lá que era de molho de tomate com umas florzinhas de margarida, que até hoje existe 2 quebraram. E aí eu lembro que 2 eram grandes e 1 era pequenininho. Eu sei qual que então, na minha cabeça, eu imaginava assim, é o meu pai, olha só como criança, umas coisas meio loucas. Mas os 2 grandes representavam meu pai e minha mãe e o pequenininho era eu. E o pequenininho tem até hoje, né? O pequeno tá até hoje. Os 2 grandes já quebraram. Um quebrou esses dias. Criança tem umas analogias. Mas é umas analogias que a gente faz. Mas é isso. Eu tenho essa representação da Trindade, sabe? Tanto da Santíssima Trindade quanto a Sagrada Família. Esses 3. E lá em casa, por ser 3 pessoas, eu sempre usei muito isso para eu entender o que era a Sagrada Família. Então, na minha cabeça, o modelo de família que eu tive era muito, assim, como, claro, gente, não tô falando que a gente é santo, não é isso que eu tô querendo dizer, mas a representação que, para mim, a Sagrada Família tinha, porque eu olhava para o meu pai e eu imaginava exatamente isso quando criança. Eu falava, Maria, José, não era Maria e José, era Maria e João, mas para mim era essa representação que trazia para mim. Então, eu sempre tive essa obediência, essa questão e até essa calmaria que São José tem, o meu pai também tinha. E então, você herdou dele também. Então, assim, eu sempre usei muito isso, eu sempre lembrava disso e sempre lembro disso, dessa calmaria que São José tem, aquilo que eu vivia dentro de casa. Eu sempre tive isso. Falando um pouquinho dele, do meu pai, ele sempre foi assim, ele sempre falava, às vezes, porque minha mãe sempre foi um pouco mais estourada, sempre tem um que é mais, né, estressado. E o que ele fazia? Quando ela começava a falar muita coisa, ele simplesmente saía dali, ia lá pro quintal, ia para algum lugar. E aí, quando ela sossegava ali, já tinha passado a raiva, ele voltava, e aí ele falava. Aí ela falava assim, e agora? Não vai falar mais nada, não? Aí, deixou eu falando sozinha. Daí ele falava, eu lembro disso muito que ele falava assim, se eu ficasse aqui, a gente ia acabar brigando. Então, por isso que eu saí, para poder a gente não continuar uma briga. Então, assim, eu fui criada num lar muito simples, a gente não tinha nada de coisas extraordinárias. Mas, assim, o principal eu falo que nunca me faltou, que era a união deles 2, a paz que a gente tinha. Podia não ter muito dinheiro, podia não ter nada sobrando, mas eu acho que o principal eles conseguiram manter. Ele morreu, eu era muito nova, eu tinha apenas 12 anos, como eu já falei. Mas, assim, eu acho que ele conseguiu, assim, colocar tudo aquilo que é necessário para uma criança. Até porque a gente sabe que o caráter de uma criança, tudo aquilo que acontece ali em fase adulta,
tudo isso reflete do que você viveu do 0 até os 7 anos. Então eu falo que assim, Deus me agraciou muito com isso, porque foi uma fase difícil financeiramente, se a gente for falar, porque às vezes você fala assim, ai, foi filha única, então filhinha de papai. Não, em questão financeira eu nunca fui filhinha de papai, mas em questão de paz, de amor, de aconchego, de ter ali uma família de verdade, eu falo que eu fui agraciada por Deus. Então, o tempo que a gente teve junto foi um tempo muito saudável, foi uma coisa que assim... E é isso que eu sempre trago para mim, da religião, porque assim, por isso que eu falei no início que o principal para uma pessoa é a família, é você ter essa base, essa estrutura. Por que que hoje a gente tem tantas famílias desestruturadas? Justamente por isso, porque falta isso. Então, quando a gente coloca tudo nas mãos de Deus, quando a gente tem Deus dentro da nossa casa como o centro, tudo flui. Tudo vai de acordo, tem as dificuldades, tem os perrengues, tem ali as dificuldades, a gente passa por várias provas, mas tudo isso, quando você confia em Deus e quando você tem Deus dentro de casa, as coisas acabam sendo solucionadas. Acho que eu me estendi um pouquinho. Imagina! Aqui é desse jeito mesmo, é um bate-papo e quanto mais... É bom que eu tô até conhecendo um pouco mais de você. Pois é. Conhecendo histórias aí que eu não tava sabendo. Mas vamos lá, você falou, né, de pessoas que marcaram sua vida, assim como o padre, assim como seu pai, né? Assim como... Eu acho que a pessoa que mais marcou a minha vida... Era isso que eu ia perguntar. Quais foram as pessoas que mais marcaram sua vida e do lado também espiritual, né? Do lado espiritual, a gente tem aí, como eu já citei, né? O Padre Rogério foi uma pessoa muito importante na minha vida. O Padre Cássio foi uma pessoa que enriqueceu muito esse lado da fé, de conhecimento, porque a gente conhece o básico, o raso, vamos dizer assim. Sim, mas quando você tem pessoas que têm ali uma bagagem teológica boa, você consegue, e que tem a facilidade de passar também, porque às vezes a pessoa tem conhecimento, mas não tem facilidade de transmitir, de passar isso, né? E hoje, trazendo para os dias atuais, a gente tem o Padre Fernando, que também é muito, nossa, é extraordinário. As homilias dele dá chacoalhão na gente quando é necessário, dá acalento quando a gente precisa. Sim. Então, assim, é bem... E tem uma pessoa que eu não posso deixar de falar. Quem? Na época de liturgia, se eu conseguir ser coordenadora de liturgia por um tempo, eu devo muito ao Padre Vinícius. Vinícius Soares, da Catedral? Da Catedral. Padre Vinícius, ele ajudou demais a gente, ele é uma pessoa muito focada, ele é uma pessoa ali muito estudiosa, que busca as coisas, trazia ali modelos pra gente utilizar na Semana Santa, ele já trazia todo o material pronto, passava pra gente, sempre acompanhou muito a gente lá na paróquia pra gente fazer as coisas, então assim, é uma pessoa que me enriqueceu muito. Enriquece até hoje, né? Na parte, assim, mesmo de conhecer a Deus, de conhecer a Nossa Senhora. O Padre Cássio, como eu já citei, me ajudou muito a conhecer sobre Nossa Senhora. Não é à toa que eu comprei um livro de Mariologia desta grossura. Foi por causa dele? Foi por indicação dele. É um livro gigante, É. azul, assim, e em volta ele é laranja, não é? Eu olhava assim, mas você já leu esse livro? Não, mas até hoje ela tem, e é enorme, parece uma Bíblia sagrada. Eu já vi. Dessa grossura assim, ó. Eu já li algumas coisas, mas ele completo realmente não ele li, é muito extenso. Mas é um livro que eu carrego com muito carinho, porque tem muita coisa ali dentro, muita bagagem. E tem uma história por trás também, né? Então, assim, são pessoas que me marcaram muito, são padres que realmente me acrescentaram na minha vida espiritual e acrescento até hoje, como o Padre Fernando, como eu falei, ele é um padre que, assim... é fora da média, vamos fora dizer da curva, assim. Né? Ele tem ali o dom mesmo. E aí, às vezes, ele fala assim, que nem ele vai se salvar, que nem ele começa a dar os exemplos, a gente olha, a gente fala assim, poxa vida, se nem ele que é tão evoluído, imagine a gente. Mas assim, a gente está numa construção. Sim. É o que eu sempre falo. A nossa vida é um aprendizado todos os dias.
seja na parte espiritual, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida familiar, é um todo. E a gente vai aprendendo dia a dia. E às vezes as pessoas acabam largando certas coisas na vida, seja na vida profissional ou na vida pessoal, porque acaba colocando muita dificuldade por ser uma coisa grande. Mas eu tenho uma coisa que eu tenho trabalhado muito em mim. É muito grande, então vamos dividir em pequenas partes para a gente conseguir ir fazendo isso aos poucos. Então, também tem uma pessoa que não tem muito a ver com a parte espiritual, mas que assim, eu aprendi muito, eu também fiz muitos cursos sobre organização, de personal organizer. Você é uma, você pode falar que não é você uma e também. Eu conheci uma pessoa, a internet ajuda muito a gente, tem muito conteúdo bom, Antigamente, por exemplo, na minha época de escola, a gente precisava ir lá numa biblioteca, pegar aquela enciclopédia Barça, ficar se matando lá, fazendo cópia. Passava tarde para escrever. Dinheiro ali. Não tinha para fazer aquele monte de cópia, então tinha que ficar escrevendo mesmo. E hoje a gente tem tudo à nossa mão. Se a gente souber aproveitar, a gente tem conteúdos muito bons. E como eu estava falando, uma dessas pessoas que eu sigo, que realmente tem conteúdo, tem bagagem, que me ajudou muito nessa questão da organização, na questão da gente fazer as coisas com calma, não querer equilibrar todos os pratos, porque a gente não dá conta mesmo, é a Pati Pena. Eu tive um evento com ela, ela fez um evento na própria casa dela, então para você ver como é uma pessoa simples, porque você ser da internet e às vezes você acha que é uma coisa tão distante, mas ela convidou todo mundo para ir na casa dela, fez várias palestras com médico, com um monte de gente assim que trouxe conhecimento para a gente. E lá, assim, com essa mentoria que eu fiz também com ela ensina muito essa questão do poder do pouquinho. Então eu tento carregar isso não só para a organização do dia a dia, seja da casa, seja da organização digital, mas principalmente para a nossa fé. A gente aprender que a gente aprende um pouquinho a cada dia. Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu falo por mim, eu ainda tenho essa dificuldade. Do quê? Pegar a Bíblia e ler todos os dias. Eu sou sincera, eu ainda não consegui, gente. Eu sou ser humano, sou falho, eu ainda não consegui. Eu faço parte da missão Frutificai e é um dos pilares que a gente aprende justamente isso. Ontem mesmo a gente estava no nosso grupo de oração e eu mencionei isso, que a gente fala assim, a gente é um pouco relaxado às vezes. A gente tem tempo para tudo, mas para Deus às vezes a gente relaxa sobra, um pouco. Né? Então, assim, uma coisa que eu tenho procurado, até mencionei isso ontem no grupo, que eu tenho buscado da parte principal. Eu escutei um vídeo esses dias, uma pessoa falando que às vezes a pessoa deixa para simplesmente falar com Deus no final do dia, na hora que você já está quase dormindo, que você não tem mais nem atenção direito. Fala 2 minutos e já vai dormir. E que o principal é a gente dar a melhor parte, porque Deus é a melhor parte da nossa vida, como eu já falei, se a gente tem Deus, a gente tem tudo. Sim. Então, a gente precisa dar o melhor. E qual é o melhor horário do dia, qual é o melhor momento para você falar com Deus? Logo ao acordar. Então, quando você acorda, uma coisa que eu tenho tentado colocar em prática. A Bíblia, eu ainda confesso que eu não consegui ainda colocar todos os dias. É um pouco de relaxo? Pode ser, Senhor, perdão. Mas assim, eu tenho tentado praticar. E é o que eu tô falando. Se é um pouquinho de cada vez, então eu tô colocando aos poucos. Já tenho colocado essa questão de todos os dias de manhã, agradecer primeiramente a Deus, colocar o meu dia nas mãos dele e pedir que ele fique comigo. Porque eu acho que isso é muito importante, você convidar a Deus para Ele participar da nossa vida. Sim. Porque quando a gente tem esse sentido, essa ideia de colocar Ele para dentro, porque assim, Deus está disponível, Ele é misericordioso, Ele aceita a gente de qualquer forma. Mas quando a gente tenta criar essa intimidade com Ele, eu acho que é aí que está o mais importante. Sim. Porque Deus, Ele não nos pede nada, é a gente que precisa dele. Então é a gente que tem que disponibilizar o nosso sagrado, o nosso coração, para que ele habite dentro do nosso coração e para que ele possa realmente fazer a nossa vida fluir, né? De acordo com a vontade dele. Então, né? assim, é o que eu sempre falo.
Deus é isso na nossa vida, e o que eu posso dizer é a obediência de São José, né? É sempre esse paralelo, porque eu acho que se a gente usar dos santos como exemplo para a nossa vida, a gente enriquece muito a nossa espiritualidade. Porque às vezes você olha a vida de um santo, assim, sem conhecer a fundo, você fala assim, ah, mas é porque ele é santo. Não, todo santo passou as suas dificuldades. Que dificuldade maior para São José do que saber que a esposa dele, que nem era esposa ainda, que era prometida dele, ia ter um filho que não era dele? Então, assim, eu acho que esse é o testemunho maior que a gente tem como exemplo de São José nas nossas vidas, que a gente tem que carregar. E é uma coisa que a gente aprende muito com os padres, é justamente isso. Principalmente o Padre Vinícius, ele sempre fala sobre algum santo. Então, eu tenho procurado aprender muito com isso, porque nas nossas labutas dos dias, das nossas dificuldades, a gente tem que ter um foco, a gente tem que ter exemplos na nossa vida para que a gente não desista, né? Seja na vida pessoal, na profissional ou na espiritual. A gente tem que ter sempre foco daquilo que a gente almeja. E não é só, é o que eu esses dias até estava comentando com uma amiga. A gente não tem prosperidade na nossa vida só quando a gente tem bens ou uma vida confortável financeiramente. Eu acho que a prosperidade na vida de um ser humano vai muito além do que bens materiais. Com certeza. A nossa vida espiritual é o nosso maior bem. O tempo que hoje se fala que é o bem maior que a gente tem, a gente só consegue organizar ele se a gente tiver Deus na nossa frente. Sim, com certeza. E aí, você já teve alguma decisão em que precisou confiar totalmente em Deus, assim? Você olhou e falou, gente, eu não sei o que fazer. E aí, recorreu de fato, tipo, ó, tá nas suas mãos, Deus. Quer comentar sobre? Não quer? O testemunho da minha mãe, né? Quando ela ficou internada por 43 dias e no dia do aniversário dela, eu cheguei no hospital, época de Covid, né? E ela tava, assim, ela ficou por 43 dias, ela conversava, ela foi se definindo, na verdade, eu não vou entrar no mérito porque são muitas coisas, mas o fato ali é que no dia do aniversário dela, um dia antes eu tinha comentado com a médica, ela estava na UTI, mas ela estava consciente, cheia de aparelho, mas ela estava consciente. E nem todo dia a gente conseguia visita por conta do Covid, às vezes alguém falecia, eles não liberavam os 10 minutos de visita. Mas a médica falou para mim, olha, amanhã como é o aniversário dela, eu libero para você entrar. E aí no dia eu cheguei, realmente estava aquele tumulto, né, no hospital, e a médica veio e falou, não, você falou que era aniversário dela, eu vou deixar você entrar por 10 minutos, mas ela não tá bem. E aí eu desci para a UTI, e quando eu cheguei lá, ela estava imóvel, em cima da cama, ela não conseguia nada, na verdade, assim, foi o dia dos 43 dias que ela ficou internada, eu posso dizer que esse dia é como se ela estivesse morta ali em cima da cama. Ela não teve nenhuma reação. E eu lembro que nesse dia, por isso que eu falo que é tão importante a gente ter a vivência com os santos. Eu lembro que nesse dia, como a gente estava com o Covid, a gente fazia oração lá na igreja. Você lembra, né? Que a gente fazia através de vídeo. Foi aí que a gente começou a fazer as chamadas.
Você falou, não, vamos. Não, vou pra academia, tem outras coisas pra fazer. Final das aí, contas, acabei indo. Fiz. Quando foi no outro dia, Deus preparou um lugar lindo pra eu montar o escritório. Então, assim, e eu não acreditava. No dia que eu recebi essa informação, foi difícil para eu entender, porque... E aí, é o que eu falo, é o que você me perguntou. Como que acontecem as coisas? Justamente por quê? Porque você entrega para ele. Então, na minha cabeça, o meu pensamento era trabalhar de casa só com escritório digital, fazer só contabilidade digital. Mas para ele, não era só isso que ele queria. Ele queria algo a mais. Sim. E aí hoje eu tô lá. Então, assim, são poucos clientes, como eu falei, mas eu percebo todos os dias que é o agir dele na minha vida. Com todas as dificuldades, que você ser empreendedor nesse país não é fácil, mas assim, é um passo de cada vez. E sempre pedindo a condução dele, que ele esteja à frente, que Nossa Senhora guie. Eu fiz esse pedido no último dozenário, eu falo que também, por isso que eu falo que tem a intercessão dela. Então assim, José e Maria na minha vida... São tudo, é a base de tudo. Não tem como falar de José e não falar de Maria, não tem como falar de Maria. Eles estão ali, Não tem como. Rapaz, eita papo bom. Então assim, pra finalizar, né, eu separei uma perguntinha aqui e a gente falou muito sobre muitos assuntos, sobre muitas coisas, mas pra finalizar eu queria perguntar se existe alguma oração que te ajudou a tomar decisões difíceis, igual você falou, né, da questão da avó, né, essa questão do escritório, quando foi pra sair. Se teve algum tipo de oração que você fez e se sim, qual que foi? Na verdade, assim, no momento da mãe, como eu falei, foi a oração de Maria passar na frente. Mas assim, eu não tenho uma oração específica para falar. É essa oração, não. É uma conversa. Eu acho que é esse diálogo que eu tenho com Deus, que eu procuro sempre ter, de entregar mesmo, de falar. Porque assim, às vezes as pessoas acham que a gente tem que ter só as orações ali decoradas, as orações que já existem. Não. O principal para você ter intimidade com Deus não é a oração ali. Claro, um terço é muito importante. Você ter as orações do dia a dia são importantes, mas você está me falando na hora do pedido, na hora da entrega. É você abrir o seu coração e colocar para Deus. É o que eu faço. É o que você está sentindo. É o que eu faço. Rapaz, gostei muito. Então assim, o papo tá bom, né? Mas queria primeiramente, antes de finalizar o episódio, né, queria agradecer, né? Agora falando um pouquinho, agradecer muito porque foi uma providência divina, né? Era pra ser uma outra pessoa aqui, eu tinha convidado uma outra pessoa. E aí eu falei, mãe, vamos? Não vou, de última hora, não vou. Falei, mãe, é de boa, eu passo o roteiro, tá aqui. É uma conversa simples, é uma conversa de boa, é mãe e filho, você entendeu? Não tem como dar errado. Não, tá bom, me passa o roteiro aí que eu vejo. Aí fui trabalhar, tal, bonitinho. Daqui a pouco, tá bom, vou. Aí no caminho a mesma coisa. Não, que eu não sei o que eu vou falar. Quando chegamos aqui, tava simplesmente Pedro e Gabriel. Vou buscar água, porque vocês viram como ela fala pouquinho, né? Falei, não, vou buscar água pra ela, tal. Quando eu volto, já estão conversando aqui, já estão sabendo uma da vida do outro ali e tal. Assim, queria de fato agradecer, mãe, né? Eu falei muito Patrícia, mas obrigado, mãe, por ter me ajudado, por ter me inspirado, né? Você sempre foi uma inspiração na minha vida. Nessa questão da religião, eu não sabia de muitas coisas que a gente foi falando hoje, da questão do copinho. O copinho até que eu lembrava, mas da Sagrada Família, de você ver o vô ali com José, Maria, a avó, e você... Eu não sabia, né? Isso é muito forte. E eu não sabia, né? Então, assim, eu queria de fato agradecer por tudo que você fez por mim, né? A base que eu tenho de hoje, né? Porque eu também não sou católico recentemente. Eu falo que desde quando você tava na igreja, eu tava na tua barriga, que você foi pra igreja, eu já sou católico. E a base de tudo, quando eu fiz catequese, eu fiz pré-catequese, eu tô entregando um pouco a minha idade, mas assim, me levou pra pré-catequese, me ajudou a servir na igreja. Em todos os momentos você estava lá, então assim, não tem como, eu não sei nem o que fazer pra retribuir tamanho agradecimento que eu tenho por tudo que você já fez por mim,
por ter me ensinado. Se hoje eu tenho aqui a oportunidade de estar no programa falando sobre São José, mas mais do que isso, evangelizar, trazer pessoas para falar sobre a vontade de Deus, sobre o agir dele na vida delas, tem como base você. Então, assim, eu queria de fato agradecer por tudo. Dá a mãozinha? Dá a mãozinha? E assim... Por baixo. E assim, saiba que independente de qualquer coisa, eu tô contigo. Amém. E eu sei que não tá fácil, a gente tá passando por muitas provações. Eu tô aqui. Sem chorar. Você pode ou não? Mas tá bom. Eu que agradeço. Agradeço aos meninos por tudo. Foi um momento muito tranquilo. Eu achei que eu até falei que eu nunca tinha me preparado, mas eu falei lá embaixo, né? É o agir de Deus que vai conduzir. E eu sempre tento carregar isso na minha vida. Eu já passei por várias dificuldades, como eu falei desde o início do programa, mas assim, a base de tudo na minha vida sempre foi Deus. Então eu sempre tive o centro, que é Deus na minha vida. Então, pecados a gente tem, dificuldades na vida a gente passa por muitas coisas, mas quando Deus está com a gente, tudo isso, o fardo fica leve, como se fala, né? O fardo, o jugo, né? Bem, a voz que estão descansados, porque meu jugo é leve, meu fardo é suave, uma coisa assim. Então, é bem isso. Então, assim, eu quero agradecer demais. É muito bom a gente ver jovens como vocês estarem evangelizando pessoas, porque às vezes tem uma pessoa lá do outro lado que só precisa de uma palavra. Pode ser simples o que eu falei aqui, mas eu espero que sirva para algumas pessoas, e se servir para uma pessoa, se levar para uma pessoa, eu vou estar contente, mas mais do que isso, Deus vai estar contente com isso, porque é isso que Ele quer da gente enquanto estiver nessa terra, que a gente possa levar a palavra dEle. Foi isso que Ele ensinou para os discípulos, e é isso que a gente precisa fazer, porque dinheiro nenhum, riqueza nenhuma desse mundo vai salvar a nossa alma. Então é isso que a gente precisa levar para as pessoas. E os jovens hoje, principalmente os jovens, precisam muito disso. O que está faltando é colocar Deus na vida. Colocar Ele como centro na nossa vida. E se tem São José, ou que seja qualquer outro santo da sua devoção, mas que você consiga trilhar o seu caminho baseado na Sagrada Família, baseado nos ensinamentos de Deus. Obrigada, gente. Então vamos finalizar com o Pai Nosso e Ave Maria. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E já dizia Padre Kennedy, tudo por Jesus, Nada sem Maria. tudo por Jesus, Nada sem Maria. tudo por Jesus. Nada sem Maria. Shalom, gente! Muito obrigado por mais por mais um episódio. E sigam nossa página, curtam, comentem, compartilhem, que é muito importante pra gente. E sigam nos outros programas, porque não tem só programas Caminhos com São José, tem muitos outros programas. Então, tchau, pessoal, até a próxima! Cordão em volta da cintura, sandália, coroa e um cetro de ouro. Eis o carpinteiro amado, espírito pairado, e todos os anjos cantando em coro, que assim deve ser honrada quem o rei deseja honrar. O carpinteiro seja louvado, assim deve ser honrada quem o rei deseja honrar. O carpinteiro seja louvado, assim deve ser honrada quem o rei deseja honrar.